Olá, irmãos! E aí, estão preparados para o nosso primeiro vídeo do estudo sistematizado da escatologia bíblica? Vamos lá, é uma maratona, é uma maratona. Eu pretendo fazer vídeos curtos, tá certo? Para que haja um entendimento ponto a ponto e os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus, tá? Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, mas muito anelado pela igreja, muito anelado por aquele que se diz cristão, né? É o tema onde Jesus Cristo virá e nós nos encontraremos com Ele. O arrebatamento do povo de Deus e a vinda de Jesus Cristo. Nós vamos ler um texto aqui e depois nós vamos comentar, tá ok? O texto mais utilizado para compreendermos o arrebatamento não é só esse, tá certo, irmãos? Mas esse é o mais utilizado, tá bom? Nós vamos ler agora 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, ok? Esse é um dos textos mais utilizados, nós vamos compreender algumas coisas a respeito dele. Diz assim a palavra de Deus para nós: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Para a gente dar continuidade e trazer um breve comentário a respeito do que nós acabamos de ler, nós precisamos entender que a igreja que Paulo está se referindo é uma igreja grega. A cidade de Tessalônica, né, e os moradores dela, que eram conhecidos como os tessalonicenses, né, eles eram homens e mulheres gregos, né, gregos, eles eram gregos, tá? E a Grécia tem uma cultura, um entendimento, né, na sua nação de que a pessoa quando morre, acabou, não tem esperança mais, né? Eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em reencarnação, eles não acreditavam em nada disso, eles não acreditavam numa vida após a morte. Eles não tinham esperança. Para eles, morreu, acabou. Essa é uma informação na qual você precisa ter para compreender o porquê que Paulo começou a escrever a respeito dos que morreram, não é? E aí, por consequência, né, Paulo falando dos que já morreram, falando que os irmãos na igreja em Tessalônica não devia ficar como os demais de toda a Grécia, sem esperança, e acreditar que, da mesma forma que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós também, um dia, chegaremos o momento em que nós também iremos ressuscitar, porque Deus tornará a trazer juntamente com Ele, né? Tornará a trazer, ressuscitar, né? E por isso que Paulo vai enfatizar essa doutrina, né? A doutrina da ressurreição. E por consequência, irmãos, nós vamos entender que quando há ressurreição, é o momento em que haverá o arrebatamento da igreja. E aí Paulo vai e contextualiza nesse texto, um dos textos mais conhecidos para falar a respeito do arrebatamento, tá bom? Mas o que foi que aconteceu quando a igreja em Tessalônica recebeu essa primeira carta? Os irmãos lá em Tessalônica, eles começaram a negligenciar a fé, eles começaram a ficar omissos, eles entenderam o seguinte:
Ah, se Paulo escreveu que Jesus Cristo vai voltar, então vai ser logo, vai ser para esses dias. Nós precisamos apenas esperar. Então eles pararam de trabalhar, pararam de congregar, pararam de evangelizar, eles tornaram-se crentes omissos, não é? E Paulo ficou sabendo. E aí Paulo teve que escrever uma outra carta e explicar a respeito do arrebatamento. Vamos ler? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, vamos lá? rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E pela nossa reunião com Ele. Olha aqui Paulo falando de novo do arrebatamento. Jesus vem e nós subimos para encontrar com Ele nos ares. Não é isso? Ele está dizendo, eu rogo, eu clamo, eu oro pela vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele. Verso 2. Aí ele diz, que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está dizendo, eu já ensinei isso para vocês. Eu não quero que vocês movam o pensamento ou o entendimento de vocês tão facilmente, né? Porque Paulo escreveu uma carta, eles entenderam. Ah, não, Paulo está dizendo que vai ser esses dias. Porque ele se incluiu, tipo, depois nós, os que ficarmos vivos. Tipo assim, Paulo falou de uma espécie de metáfora, né? Tipo, depois nós, os que ficarmos vivos. Aí eles entenderam, não, então é para esses dias. Logo Jesus vai voltar. Aí Paulo diz, não vos movais o vosso entendimento tão facilmente, nem por carta, nem por epístola, nem por palavra. Não vos movais. Por quê? Ninguém vos engane de maneira alguma. Verso 3. Ninguém vos engane de maneira alguma. Porque não será assim, não será para agora. Não será assim. Antes vai ter que vir o quê? A apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é este? É o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aí, quem é este homem? Todos os teólogos, independente da linha que eles defendam, eles entendem que Paulo está falando aqui do anticristo. E Paulo vai dizer que nós não nos encontraremos com Cristo antes que o anticristo seja manifestado. Então nós vamos ver o anticristo, nós vamos conhecer o anticristo, nós vamos perceber o anticristo. Então, com isso, nós vamos ler o último versículo aqui, versículo 5, diz assim: não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia ainda quando estava convosco? Olha, Paulo, antes de escrever essas cartas, quando Paulo estava lá na igreja da cidade de Tessalônica, ele dizia assim, olha, nós vamos nos encontrar com Cristo. Ele vai ressuscitar os mortos e nós vamos nos encontrar com ele. Mas isso só vai acontecer quando houver a manifestação do anticristo. Então, irmão Paulo, você está dizendo que a igreja só será arrebatada, só se encontrará com Cristo nos ares quando aparecer o anticristo? Não, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É a palavra, tá certo? Então, você pode dizer assim, mas eu aprendi que nós iríamos ser arrebatados a qualquer momento e que não ia nem conhecer o anticristo, porque a gente não vai nem entrar no período da tribulação, dos 7 anos, qual profetizou o profeta Daniel. Como é que vai ser isso? E se a gente esperar o anticristo aparecer, no caso, vai ser fácil, né? Vai ser fácil identificar qual é o momento. Mas Cristo não disse que ninguém sabia, nem o dia, nem a hora em que ele voltaria. Como é que você me explica isso? Eita questão! Olha, no próximo vídeo nós vamos estar explicando a iminência do retorno de Cristo, tá bom? Esse não entender ou não saber nem o dia, nem a hora, nós vamos saber se Cristo está falando para nós
povo de Deus ou se está falando para os incrédulos, tá certo? Então, se você gostou, deixe o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e acompanhe o próximo vídeo, tá certo? Porque é uma continuação, uma sequência lógica, né, sistematizada do estudo da escatologia bíblica, certo? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.